Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje a palavra de Deus revela o nosso pecado, convida-nos ao arrependimento e pede-nos que, à luz da prática de Jesus, acolhamos os profetas, testemunhas e guardiões da fé, ou seja, aqueles que realmente dão testemunho verdadeiro de Cristo, aqueles que realmente são seguidores, são imitadores de Cristo, que nós possamos realmente também seguir o exemplo de Jesus, né? Sermos também, para fazermos realmente a sua prática aqui na terra. Então, a primeira leitura hoje está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 2, depois do versículo 9 a 17. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arcavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo. Desculpem. Porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi, pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber. E disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então Davi enviou a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. E estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Desculpem. E vendo Davi ao anjo que ferira o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou eu que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então, essa primeira leitura, né? Davi, ele fez um recenseamento, ele fez uma contagem do povo ali de Israel, para ter controle sobre eles. E com isso ele estava traindo a aliança que ele tinha feito com Deus, né? E aí, né, ele viu, ele realmente reconheceu que tinha pecado, né? E disse aqui, né? Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então, Deus, através do profeta Gade, né, ele vai até Davi e diz: eu te dou 3 opções de punição. E aí você escolhe qual que você quer, qual a punição que você quer que eu te dê. Ele deu 3 opções. A primeira, que durante 3 anos o povo de Israel sofresse de fome, né? Que durante 3 meses os inimigos perseguissem a Davi e o derrotassem, né? Ou que durante 3 dias o povo de Israel sofresse com uma peste, né? Então, ele optou, né? A opção que ele descartou foi que Davi descartou foi justamente a opção em que só ele pagaria a punição, que no caso foi os 3 meses de perseguição dos inimigos dele. Ou seja, ele preferiu, ele não quis cair nas mãos dos homens, né? Então Deus acabou dando a terceira opção a ele, né?
durante 3 dias, o povo de Israel sofreu com a peste, né? E mais de 70 mil homens acabaram morrendo em Israel por causa da peste, né? E aí, Deus teve compaixão, teve misericórdia do povo de Israel e suspendeu a punição, né? E aí, Davi, vendo realmente que o povo de Israel estava sofrendo por uma coisa, estava pagando pelo pecado que ele cometeu, então ele foi até o Senhor e disse: Senhor, quem pecou contra ti fui eu, né? Esse povo não fez nada, né? Então eu tenho que pagar sozinho pelo que eu fiz, né? Que o Senhor levante a mão contra mim e contra a casa de meu pai, né? Então realmente ele se arrependeu, né? Ele reconheceu realmente que tinha pecado, né? E Deus teve misericórdia do povo de Israel, né? Então, essa primeira leitura, ela serve para a gente nos dar de lição que nós nunca devemos deixar de confiar em Deus, né? Ou seja, Davi preferiu confiar nos homens, né, do que confiar em Deus, né? A gente nunca deve deixar de confiar em Deus. Nós sempre devemos depositar toda a nossa confiança em Deus, porque Ele é justo e misericordioso, né? Então que nós possamos nos arrepender, nos converter de coração sincero, né, e pedirmos perdão a Deus pelas nossas faltas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. E partindo Jesus dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe veio estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes, e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então, como a gente pode ver aqui nessa leitura do Evangelho, infelizmente Jesus foi incompreendido na própria pátria dele, né? As pessoas viram ele ali ensinando, né? Ficaram admirados, mas ao mesmo tempo questionaram, né? E Jesus ficou admirado também pela pouca fé deles, né? Então essa leitura do Evangelho também nos serve de alerta, né? Que nós possamos realmente sempre dar testemunho de Cristo às outras pessoas, para que elas também possam dar testemunho de Cristo, né? Nós nunca devemos perder a nossa fé em Deus, né? A gente, como eu falei na primeira leitura, a gente deve sempre depositar a nossa confiança nele, né? Porque a graça a graça de Deus se manifesta através do seu Filho Jesus, né? Ele, né? Deus mandou o seu Filho para a salvação da humanidade, né? Nós devemos realmente ter fé nisso, né? Nós nunca devemos perder a fé. Nós sempre realmente devemos dar testemunho de Cristo para as outras pessoas, levar às outras pessoas essa boa nova de que Cristo veio para a salvação da humanidade, né? E que nós possamos realmente cada vez mais sermos imitadores dele, né? Seguir as suas práticas aqui na Terra, tá certo? Sempre com humildade, caridade, né? Sempre realmente acolhendo a palavra de Deus, né? Acolhendo o Evangelho de Cristo, né? Pondo em prática, né? Para que nós realmente possamos ter o nosso lugar no reino dos céus, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todas por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.